Você não foi ignorado. A sua entrega não passou despercebida. Eu estava lá quando você fez o que ninguém aplaudiu, quando sustentou o que ninguém soube, quando agiu com clareza em meio ao caos que nem chegou a se formar por completo. Porque você o interrompeu antes no silêncio. O tema é este. Ninguém viu o que você sustentou por dentro, mas o Espírito Santo estava presente, atento, consciente e registrando tudo com precisão. Nada se perdeu, nada foi em vão. Há registros no invisível mais confiáveis do que qualquer lembrança, e eles estão em movimento agora. Enquanto você ouve, já começa a perceber. Esta mensagem não é um consolo tardio, é uma ativação presente. Se você chegou até aqui, permaneça até o fim, porque há mais sendo liberado neste momento do que em muitas conversas que você teve nos últimos anos. Fique, curta, compartilhe se fizer sentido, mas principalmente não deixe sua consciência voltar ao piloto automático. Agora você está sendo chamado a lembrar quem você é quando ninguém está olhando, quando nenhuma aprovação externa valida, mas mesmo assim você age com firmeza. O que te sustenta não é aplauso, é identidade. E é isso que o Espírito Santo vinha anotando, a constância que você manteve sem plateia. Alguns construíram fama, você construiu raízes. E quando ninguém parou para reconhecer o esforço que você fazia para manter a ordem interna de um lar que ameaçava se desorganizar, eu vi. Vi cada pequena decisão que reorganizou o ambiente com presença e não com palavras. Você entendeu o que muitos ignoram, que a autoridade verdadeira não precisa gritar, ela permanece. Você permaneceu quando tudo ao redor gritava por desistência. Você sustentou uma paz que os outros usufruíam, sem saber que custava a você noites inteiras de vigilância espiritual e escolhas que esvaziavam o ego. Você sabe o que fez, e eu também. Quando tudo dentro de você dizia que ninguém notaria o preço das suas escolhas, o Espírito Santo já havia se movido para anotar aquilo que seria usado como fundação para algo maior. Você não é feito dos resultados que os outros enxergam. Você é feito da intenção que permanece firme quando ninguém valida. E isso sim é construção eterna. Qual parte da sua alma sabe que o invisível carrega mais verdade que o visível? Por que ainda insiste em achar que o que não foi comentado também não foi registrado? Você não precisa mais se provar. O que está se levantando agora na sua vida vem diretamente daquilo que você não tentou mostrar. Suas decisões silenciosas formaram caminhos inteiros onde outros só viam bloqueios. Quando os demais falavam em limites, você já estava expandindo o espaço interior. É assim que eu te vejo. E é por isso que a presença do Espírito não te deixou em nenhum momento, porque você não cedeu ao ruído, e isso é raro. Você agiu com sobriedade, onde a maioria reage com impulso. Isso é autoridade. É esse tipo de vigilância que move o reino. Você não foi esquecido, mas mais importante do que isso, você foi medido corretamente. O que parecia pequeno na superfície tinha um peso eterno no espírito. É esse peso de verdade que agora muda as estações ao seu redor. Nada do que você viveu será repetido, porque foi vencido. O que vem agora é consequência, não prêmio, é desdobramento, não favor. A semente foi lançada em solo oculto. O fruto inevitavelmente virá à tona. Não por marketing, não por carisma, mas porque há ordem divina onde há fidelidade no oculto. Você estabeleceu essa ordem. Mesmo sem saber, você estava reorganizando o mundo espiritual ao redor da sua casa, do seu caminho, da sua mente. Quem te olhou de fora jamais saberá o quanto foi preciso de domínio para não explodir, o quanto foi necessário de renúncia para não abandonar, o quanto custou manter a coerência quando tudo chamava pelo contrário. Mas o Espírito Santo não apenas estava lá,
Ele estava ativo, anotando o que os olhos humanos ignoram, os espaços entre uma escolha e outra, o intervalo entre o impulso e a decisão, o instante exato em que você transformou o caos potencial em equilíbrio real. Isso não é pouca coisa. Isso é transformação legítima. E você a viveu. O céu não mede você pelo que você sente. Mede pelo que você sustenta quando ninguém mais sustenta com você. E você sustentou. Sozinho? Não. Mas em silêncio. Isso tem valor eterno. Você carregou coisas que ninguém soube que existiam. E mesmo assim, não deixou que elas transbordassem na direção errada. Você soube onde parar. Soube onde calar. Soube onde agir mesmo quando não havia forças emocionais. Porque aprendeu a se mover pela consciência e não pelo momento. Isso não se ensina em livros. Isso é discernimento do espírito. Agora, tudo que estava em suspensão começa a se manifestar, não como recompensa, mas como sequência. Sua vida não será marcada pelo que você conquistou. Ela será marcada por aquilo que você evitou que desmoronasse. Essa é a diferença entre um influente e um guardião. Você foi guardião de espaços, de pessoas, de princípios. E tudo isso foi sim registrado, em detalhes, não em arquivos digitais, mas em movimentos eternos que agora retornam para você em forma de clareza, provisão e reestruturação. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. Antes de continuarmos, eu preciso provar o teu coração, assim como provei o de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra agora? Pare tudo o que você está fazendo. Não ignore este toque que ecoa na sua alma. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida. Não hesite. O altar está pronto. Clique no link azul agora. Plante a sua semente e confirme a sua posição no meu reino antes de prosseguirmos com esta palavra. Levantar a voz para que o mundo saiba o que carrega. Sua postura silenciosa já revela o que muitos gritam tentando provar. O Espírito de Deus não anota gritos, anota decisões. Não registra intenções proclamadas, mas ações alinhadas com o que é eterno. Essa diferença é o que te separa da maioria. E é por isso que agora, sem aviso prévio, ciclos se fecham, portas se abrem, conexões se restauram e ambientes que pareciam bloqueados começam a responder à sua presença com clareza e ordem. Você não é mais quem você era quando tudo começou, e o mundo ao seu redor vai perceber, não porque você vai mostrar, mas porque o ambiente inteiro se alinha à maturidade espiritual. Quem vive com o Espírito não precisa forçar resultado. Você apenas permanece fiel à verdade interior e o mundo externo se curva. Quando você age com clareza no invisível, o visível responde. Essa é a lei espiritual que rege a realidade daqueles que caminham com consciência plena. E você está nesse caminho. Alguns te chamaram de frio, outros de distante, mas o que poucos entenderam é que você estava firme, não ausente. Você não parou de se importar. Você apenas parou de se expor onde não havia escuta. E isso é crescimento. Você entendeu que presença não é quantidade, é qualidade. E decidiu oferecer o melhor de si onde realmente havia solo fértil. Isso é discernimento. E cada vez que você escolheu o silêncio em vez da reação, você plantou algo no mundo espiritual que agora começa a florescer.
O que parecia ser apenas resistência emocional era, na verdade, treinamento espiritual. O Espírito Santo te ensinava a permanecer estável no meio das oscilações. Te moldava como quem prepara um guardião, não um espectador. É por isso que você está sendo reposicionado agora, porque sua estrutura interna foi testada e aprovada no invisível. O que vem não é promoção, é alinhamento. A realidade ao redor finalmente começa a refletir quem você já se tornou por dentro. Digita aqui: minha estabilidade vem do Espírito, se isso está falando com você. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. Cada vez que você evitou um confronto desnecessário, cada vez que escolheu a paz ao invés da reação, você estava se tornando a resposta de oração de alguém que nem sabia que precisava da sua maturidade. Você virou referência, não por imposição, mas por decisão. E agora, os mesmos que não entenderam seus silêncios vão aprender com sua firmeza. Porque quem anda no Espírito revela consistência, mesmo onde há confusão. A paz que você carrega é mais forte do que o ruído que te cerca. Você já reparou como as atmosferas mudam quando você entra? Isso não é acaso, é autoridade. Não porque você exige, mas porque carrega. O Espírito Santo te vestiu com uma presença que desarma tensões e reorienta olhares. O que você passou não foi apenas sobre você. Foi preparação para sustentar ambientes onde outros não conseguem permanecer. Onde há ruído, você será voz clara. Onde há caos, você será referência. E onde há dúvida, você será direção. Isso já está acontecendo e vai aumentar. A maioria busca visibilidade. Você buscou consistência. E agora, inevitavelmente, a visibilidade chega. Não para massagear o ego, mas para ampliar o alcance do que você já construiu em secreto. O Espírito anota fidelidade e agora manifesta evidência. Essa não é a fase do começo, é a fase do transbordar. Você não está mais tentando ser, você já é. E a realidade começa a responder de acordo com essa identidade consolidada. Esse é o tempo da manifestação silenciosa da sua verdade. Não subestime o que você superou em silêncio, porque é exatamente o que te qualifica para liderar com autenticidade agora. Sua autoridade vem de dentro, e ela não depende de cenário, nem de palco, nem de status. Depende apenas de você continuar firme no Espírito, como tem feito. Tudo o que te foi confiado até agora foi base. O que começa neste novo ciclo exige clareza, mas você já a tem. Exige constância, e você já demonstrou. Exige discernimento, e o Espírito já te equipou. Você não precisa se explicar. Sua presença já comunica o necessário. Quem tem olhos espirituais percebe a diferença. O que te trouxe até aqui não foi força emocional, foi profundidade espiritual. Você não venceu porque foi o mais forte. Venceu porque foi o mais constante. E agora, esse padrão de constância se torna visível. Pessoas serão atraídas não pela sua estética, mas pela sua estabilidade. Porque em um mundo instável, sua presença silenciosa é cura, sua mente clara é abrigo. Quem viveu com você sabe, mesmo quando parecia distante, você estava atento. Mesmo quando não reagia, você sentia, mas decidiu não alimentar ruídos desnecessários. Você entendeu o poder da presença seletiva e agora está pronto para manifestar essa sabedoria em lugares onde ela será honrada. Portas que estavam fechadas por falta de maturidade agora se abrem. Não porque você as forçou, mas porque você cresceu o suficiente para ser a chave. Se você crê que esse é o seu tempo de ativação, escreve aqui: o Espírito Santo sabe quem eu sou. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15.
A verdade é que você não perdeu nada. Tudo foi redirecionado. E mesmo as dores que pareciam perdas, agora revelam novos sentidos. O que te foi tirado não era a base, era excesso. O que ficou é essência. E com isso, o Espírito constrói o novo. Você não precisa repetir os erros do passado, nem compensar o que faltou. Basta permanecer desperto, atento, alinhado. O novo não exige esforço, exige consciência, e você já está nela. A transição não começa fora, começa dentro. A voz que antes tentava se provar agora silencia em paz, porque não há mais necessidade de justificar caminhos. O Espírito testifica com sua própria presença que você está no rumo certo. Mesmo quando nada parece ter mudado por fora, dentro de você já há uma nova estrutura. Você sente, você sabe, e isso é o suficiente. O resto virá como consequência. Essa nova fase não será feita de esforços visíveis, mas de movimentos internos que geram resultados duradouros. Cada escolha contida, cada palavra que você não disse, cada gesto de paz onde caberia guerra, tudo isso foi um investimento no seu futuro. Agora, a colheita não é apenas de frutos, é de estrutura. Você se tornou alguém em quem o céu pode confiar para sustentar ambientes. Essa responsabilidade não é peso, é honra. Você foi levantado como ponto de estabilidade onde havia oscilação. Onde outros reagem, você permanece. Onde outros desistem, você ajusta. E por isso o Espírito te reposiciona. A resistência que você viveu não foi castigo, foi teste. E cada momento em que você permaneceu, mesmo sem compreensão plena, foi um passo a mais rumo à maturidade espiritual. Você não apenas sobreviveu, você consolidou. E agora a realidade começa a se alinhar ao que você já viveu por dentro. O mundo externo está apenas alcançando o nível de consciência que você já acessou em secreto. Esse é o tempo de manifestação, sem performance, sem ruído, apenas verdade. O Espírito não busca perfeição, busca verdade. E em você encontrou espaço. É por isso que agora tudo começa a fluir com menos resistência. O que antes exigia esforço, agora acontece com leveza. Porque você não precisa mais controlar, apenas permitir. O controle gera tensão. A rendição gera manifestação. E você já se rendeu à verdade. Agora a verdade começa a se manifestar ao seu redor. Pessoas, lugares, decisões. Tudo começa a responder à sua presença alinhada. Sua mente foi treinada, sua visão foi expandida e seu espírito foi fortalecido. Agora você anda com autoridade sem precisar anunciá-la, porque o mundo espiritual reconhece quem anda em verdade e o mundo natural inevitavelmente responde. Isso já está acontecendo. Você está sendo visto, não pelo que mostrou, mas pelo que sustentou. E esse é o verdadeiro impacto. Você não impressiona, você transforma, não distrai, direciona. E é isso que te torna diferente. Você percebe a diferença? A paz já não é algo que você busca, é algo que você carrega. E essa paz não depende de circunstâncias, mas de convicção. Quem anda com o Espírito não vive por sensação, vive por direção. E você está sendo guiado para um novo nível de influência. Não porque buscou ser ouvido, mas porque aprendeu a escutar primeiro. Isso te habilita para algo que poucos acessam: discernir a verdade por trás das palavras, a essência por trás das aparências. Essa habilidade não é comum, é espiritual e foi desenvolvida na dor silenciosa das escolhas consistentes. Agora, ela será usada para curar, orientar e libertar. Você não será lembrado pelas palavras bonitas, mas pela presença transformadora. Não pelo que falou, mas pelo que sustentou em meio ao caos. Isso é autoridade legítima e ela já está ativa em você. Não precisa esperar,
Apenas reconheça: o que o Espírito escreveu ao seu respeito já está em curso. Você está pronto. Você sabe o que representa quando entra em um ambiente e ele se aquieta sem que ninguém entenda o porquê? Isso é presença legitimada pelo Espírito. Não é magnetismo emocional, é autoridade espiritual. Essa atmosfera que se forma ao seu redor não é criada por palavras, é consequência de tudo o que você viveu em silêncio. O que foi anotado pelo Espírito no seu processo agora se transforma em manifestação natural. Você não precisa se provar, você já está marcado com clareza. Essa clareza não veio de discursos, veio de resistência interior. Quando você sustentou princípios, mesmo sendo mal interpretado, você estabeleceu raízes e agora os frutos surgem. Não são frutos chamativos, são frutos estáveis. Paz, discernimento, sobriedade, direção. Você está sendo posicionado não para brilhar, mas para manter estruturas firmes onde muitos desabam. O Espírito Santo não está apenas te usando, ele está vivendo através de você. E isso é o mais poderoso que pode acontecer. Você se tornou alguém que carrega cura, não porque estudou cura, mas porque precisou ser curado em silêncio e permaneceu. O que você venceu dentro de si agora se torna ferramenta para levantar outros. Quando alguém se aproximar, você vai perceber que tudo o que viveu está servindo como resposta. O que era dor virou autoridade. O que era silêncio virou sabedoria. Isso não se ensina, isso se encarna. E você encarnou maturidade sem precisar mostrar troféus. O céu já te reconheceu. Por isso, não estranhe o reposicionamento. Algumas conexões vão se afastar, outras vão se aproximar. Não é desordem, é realinhamento. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo atualizado de acordo com o que você já se tornou. Não tente voltar para lugares onde sua consciência já não cabe mais, nem se culpe por não conseguir fingir conforto onde há incoerência. Você foi chamado para discernir atmosferas e preservar a verdade onde tudo tenta camuflar. Escuta a minha voz agora. Eu sou aquele que te levantou do chão quando ninguém te via. Eu sou o teu provedor, o dono da prata e do ouro, aquele que colocou o pão na sua mesa e guardou a sua saúde até este exato momento. Eu te escolhi antes mesmo de você nascer, mas hoje eu te faço uma pergunta que ecoa na tua alma. Até quando você vai ignorar o meu chamado? Muitos buscam as minhas mãos apenas para receber bênçãos, mas poucos buscam a minha face para serem fiéis à minha obra. Você tem comido do meu banquete, mas tem retido a semente que eu te pedi. Não fuja do seu propósito. Lembra-te da viúva de Sarepta. No dia da maior escassez, ela não me ignorou. Ela entregou o seu pouco na mão do profeta, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. A tua obediência hoje é o que destrava o teu milagre de amanhã. Acesso reservado VIP é o lugar de fidelidade que eu preparei para você. Não é apenas um grupo, é o seu compromisso com o reino. Se você me honrar com a sua semente, eu te honrarei com o meu galardão. Não ignore quem te sustenta. Pare o que está fazendo agora. Desça até o primeiro comentário fixado, clique no link azul e assuma o teu lugar na minha obra. Eu estou esperando a tua semente para liberar a tua colheita. Clique no link azul agora. Presença. Basta estar inteiro. E estar inteiro não significa estar imune ao caos. Significa não permitir que o caos determine seu ritmo. Você aprendeu a filtrar, aprendeu a separar, aprendeu a ouvir e não se contaminar. Essas são virtudes raras. E quem carrega essa estrutura será sempre usado como ponto de transição. Você se torna referência não por querer, mas porque viveu o processo de forma legítima. Isso tem poder. O mundo busca imediatismo. O espírito trabalha em camadas e você foi obediente ao processo.
Mesmo quando parecia que nada estava mudando, você permaneceu. E essa permanência é que gerou profundidade. Agora tudo ao redor começa a sentir o peso dessa profundidade. Não é peso que oprime, é peso que sustenta. Onde há vazio, sua presença preenche. Onde há dúvida, sua consciência traz clareza. Você não força entendimento. Você revela equilíbrio. E isso cura mais que 1000 conselhos. Você não é alguém comum. Não porque é melhor, mas porque se rendeu. Enquanto outros resistiam ao processo, você se entregou. Enquanto muitos buscavam atalhos, você optou pela transformação real. Por isso, o que carrega agora não é apenas experiência, é discernimento. E isso vale mais do que qualquer conquista visível. O Espírito te confiou esse discernimento não para exibir, mas para proteger. Você é protetor de atmosferas. Você é aquele que percebe antes dos outros. Há uma razão pela qual você sente o que ninguém diz. Isso não é fragilidade, é sensibilidade espiritual. Você foi treinado para ver o invisível, perceber o não dito e agir sem alarde. O mundo não recompensa esse tipo de consciência, mas o céu responde a ela com precisão. Por isso, portas que pareciam trancadas agora se abrem espontaneamente. Não por força, por fluidez. O que é seu pelo Espírito te encontra sem esforço, porque o Espírito não trabalha com competição, mas com reconhecimento. Tudo aquilo que você manteve em ordem, mesmo sem forças, está gerando um ambiente de restauração que outros vão habitar. Você não está apenas sendo abençoado, você está sendo usado como estrutura para abençoar. Sua vida se torna um lugar de descanso para quem vem cansado. Sua fala, uma referência de direção para quem está perdido. Mas nada disso se constrói de um dia para o outro. Você sabe, porque você viveu cada parte do processo. E ainda que muitos tenham confundido sua postura com indiferença, o Espírito sabe, porque foi Ele quem te guiou em cada passo. A obediência silenciosa construiu em você uma autoridade que dispensa explicação. Quando você se posiciona, o ambiente reconhece. Não é carisma, é consistência. O que você carrega foi forjado em oração, em escolhas difíceis, em noites em que ninguém percebeu o quanto você sustentava tudo com fé. Isso tem peso espiritual, e esse peso agora se torna visível. Você não é lembrado por emoção, você é lembrado por presença. Sua marca não está no que sentiu, mas no que sustentou. E é isso que torna sua jornada especial. Você construiu em silêncio. Agora você manifesta com firmeza. As palavras que antes precisavam ser ditas, agora se tornaram desnecessárias. Sua postura comunica mais do que discursos. Sua vida comunica mais do que declarações, porque ela foi vivida em coerência com o Espírito. E isso é raro e é real. Quem te observa hoje não sabe que cada passo que você dá é resposta de um processo que foi inteiro vivido sem testemunhas. Mas o céu viu. E agora, enquanto tudo parece igual por fora, dentro de você há um novo mundo. E esse novo mundo se expande, primeiro pela sua mente, depois pelo seu ambiente, e em seguida pelas pessoas que te cercam. Tudo começa com um, e você é esse um. A presença que você carrega não veio com barulho, veio com verdade. Se você sente que está vivendo essa transição, escreve aqui: o processo valeu cada instante, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Você foi separado não para se isolar, mas para se fortalecer. A separação foi um treinamento, um ajuste fino. Agora, com clareza e discernimento, você está pronto para voltar aos ambientes com outra postura, não mais buscando aceitação, mas oferecendo direção. Você não precisa mais se moldar ao que te cerca.
Você agora influencia o que te cerca. Sua presença já é resposta. E sua constância será cura onde havia apenas ruído e desequilíbrio. Quem anda com o Espírito sabe, nem toda dor é castigo. Algumas dores são lapidação. E o que você viveu foi isso. Lapidação que construiu estrutura. Lapidação que trouxe visão. Lapidação que gerou maturidade. Agora, não há mais o que temer, porque o que te sustenta não depende do externo. Vem de dentro, a fonte não seca, a paz não oscila e a direção é clara. Você está sendo guiado com precisão para onde sua presença vai gerar mais que impacto, vai gerar transformação. Tudo que o Espírito anotou sobre você não foi guardado em silêncio. Foi usado como base para o tempo exato. Esse tempo chegou, não para te promover, mas para te posicionar. E uma vez posicionado, nada e ninguém pode te tirar de onde o céu te colocou. Porque sua base não é emocional, é espiritual. E aquilo que é construído sobre o Espírito permanece. Não importa o que se levante, sua identidade está selada, sua missão está ativa. E sua vida é resposta onde há confusão. A consciência que você carrega agora é a sua maior arma. Você não precisa mais se explicar, nem se defender. Sua presença fala, sua postura silencia argumentos, sua vida aponta direção. E tudo isso veio de um processo que poucos entenderam, mas que o Espírito celebrou em cada etapa. Não foi desperdício, não foi atraso, foi construção. Agora você é referência. Não para impressionar, mas para sustentar. Sua constância silenciosa é o que o céu mais valoriza. E ainda há mais, muito mais. Mas o que você já se tornou é suficiente para transformar realidades. Você não precisa correr atrás de oportunidades. Elas já estão se alinhando ao que você carrega. Porque o mundo espiritual reconhece quem foi moldado no secreto e recompensa com posicionamento visível. Você não é mais o mesmo, e o mundo está prestes a perceber, mas acima de tudo, o céu já sabe, e isso basta. O Espírito estava lá, e ainda está, e sempre estará. Você percebe como a sua consciência está mais afiada, como aquilo que antes te abalava agora apenas te ensina. Isso não é frieza, é maturidade espiritual. O que você atravessou em silêncio te ensinou a reagir com equilíbrio diante do que costumava te desestabilizar. E essa é uma das marcas mais claras de quem foi treinado pelo Espírito. A reação muda. O impacto interno continua acontecendo, mas a resposta externa vem da sabedoria, não da emoção. Isso mostra que você cresceu. Tudo aquilo que te exigiu esforço interno agora te prepara para suportar responsabilidades maiores com leveza, porque o peso se dissolve quando a estrutura está pronta. E você está, não por acaso, mas por formação. As pressões que tentaram te parar foram as mesmas que te fortaleceram. E o Espírito que acompanhava cada uma delas não perdeu nenhum detalhe. Foi anotando, registrando, processando junto com você. Agora, o céu libera o que estava sendo retido para o tempo certo. O tempo certo é aquele em que sua estrutura pode sustentar o que está vindo sem colapsar. E esse tempo é agora. Por isso você sente esse chamado interno tão intenso, como se algo estivesse despertando de forma inegável, porque está. É o resultado do que foi cultivado em silêncio. A colheita vem para aqueles que semearam com integridade, mesmo quando a semente parecia invisível. Você não só semeou, você permaneceu. Isso te credencia para receber com estabilidade. Pessoas vão começar a te procurar, não porque você está em evidência, mas porque a paz que você transmite fala mais alto do que qualquer aparência. Você se tornou referência de equilíbrio, onde muitos só conhecem reatividade. Sua história agora se converte em ferramenta de edificação para outros. Não porque você contou tudo o que viveu,
mas porque quem se aproxima sente a verdade nas entrelinhas do seu comportamento. E essa verdade é irresistível para quem busca a direção real. Você não foi esquecido, foi escondido por proteção, porque seu valor não estava pronto para ser exposto a qualquer olhar. O Espírito te guardou para o tempo da utilidade plena, não da exibição vazia. E agora, tudo o que você representa começa a ser reconhecido por quem tem olhos espirituais. O reconhecimento visível vem depois, mas o impacto invisível já começou. Você já está alterando atmosferas, já está quebrando padrões antigos apenas pela sua presença equilibrada. Quem tentou te rotular não conhecia o processo, viu a casca, mas não percebeu a formação. E tudo bem. Agora, quem precisa acessar o que você carrega vai chegar. Não por marketing, mas por magnetismo espiritual. Porque quando alguém está em busca da verdade, ela reconhece onde a verdade habita. E em você, ela encontrou morada. Não precisa mais explicar suas decisões. Basta viver com coerência. O resto será entendido no tempo certo. O Espírito se encarrega disso. Escreve aqui se essa mensagem está mexendo com você. Não fui esquecido, fui moldado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Você se tornou estável porque aprendeu a se esvaziar. Enquanto muitos lutavam para ter razão, você escolheu preservar a paz, e isso constrói algo eterno. A razão se esgota, a paz sustenta. Não significa que você cedeu por fraqueza, mas que entendeu qual batalha vale a pena. E agora, essa sabedoria começa a frutificar. Você vai perceber. Quanto menos esforço emocional fizer, mais o ambiente se ajustará à sua verdade. Isso é fruto de uma autoridade que foi refinada no fogo. O tempo em que você precisava ser compreendido passou. Agora você é estabelecido. E mesmo que não digam com palavras, aqueles ao seu redor já começaram a perceber. Seu olhar comunica consciência. Sua postura transmite segurança. O modo como você ouve, como responde, como permanece firme, tudo isso revela que algo mudou. Não por fora, mas por dentro. E o que muda por dentro, ninguém pode tirar. Porque não foi dado por aplausos, foi construído por presença. Você viveu dias em que tudo parecia estagnado, mas o Espírito estava em movimento. Mesmo quando parecia que nada acontecia, ele te posicionava. Ajustava sua visão, seus desejos, suas reações. E agora, você não apenas vê diferente, você sente diferente. A ansiedade perdeu espaço, a pressa perdeu força, a necessidade de aprovação se dissolveu. Porque você se encontrou, não na opinião dos outros, mas na direção silenciosa de Deus, que sempre esteve ao seu lado. Não há mais vazio. O que há agora é espaço. E esse espaço está pronto para ser preenchido com aquilo que combina com sua essência atual. Você não atrai mais pelo que quer, mas pelo que é. Isso muda tudo, porque agora você não tenta, você permite. O esforço se transforma em fluidez. E aquilo que antes exigia pressão, agora acontece com leveza. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou pronto. Você não é mais quem pedia, você é quem manifesta. Esse é o tipo de transição que o mundo não consegue rotular. Porque ela não segue lógica, ela segue consciência. E quando a consciência muda, o ritmo da vida muda junto. Você já percebeu isso? Situações que antes te prendiam, agora se desfazem com naturalidade. Palavras que antes te feriam, agora não tem mais onde tocar. Porque sua identidade está selada. E ninguém pode tocar no que o Espírito consolidou. O que foi firmado no secreto permanece invencível no público. Você
é casa de sabedoria, não porque sabe mais, mas porque sabe ouvir. E quem ouve bem, entende melhor. É isso que te torna alguém com voz respeitada, mesmo sem buscar destaque. As pessoas confiam em você sem saber explicar. É espiritual, é fruto da sua caminhada, da sua renúncia, da sua permanência. O Espírito não desperdiça processos. E o que ele construiu em você agora se torna resposta. Não para todos, mas para aqueles que estão prontos para ouvir. E se essa mensagem está ativando algo em você, escreve com fé: minha história agora vira instrumento de Deus. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso, quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nesse link está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos. Porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários, toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Para conduzir outros, não com imposição, mas com referência. Quem te observar vai perceber. Há uma diferença real, e essa diferença vai gerar sede. Sede de autenticidade, sede de verdade, sede de direção. E você terá o que oferecer, porque o Espírito te encheu no secreto para te usar no visível. Você é resposta para tempos confusos, não porque sabe tudo, mas porque carrega o Espírito que sabe tudo e guia com precisão. Nada do que foi vivido será desperdiçado, porque tudo serviu, até o que doeu, até o que pareceu desnecessário. O Espírito anotou, processou, e agora está usando tudo como matéria-prima para um novo ciclo. Você carrega um tipo de maturidade que não se ensina, se vive. E quem vive isso não passa despercebido. O céu te reconhece e o mundo começa a perceber. A pergunta que fica é: você está pronto para viver esse novo sem tentar se proteger com velhos padrões? Não se sabote. O tempo é agora. O momento é este. A direção já foi dada. E a estrutura que você tem agora é suficiente para sustentar o que vem. Basta seguir. Sem ansiedade, sem pressa, apenas com a certeza de que o Espírito continua te guiando, como sempre fez. Ele estava lá quando ninguém viu. Ele está aqui agora. E ele já foi adiante. Sua parte é permanecer desperto. Porque quem anda com consciência já está no caminho da manifestação. E você já está andando. Continue. Você aprendeu a não correr atrás de explicações onde há silêncio.
a não insistir onde o Espírito já te mostrou que não há mais espaço. A sua maturidade hoje se expressa nos seus limites bem definidos. Você não está se afastando de pessoas, está se aproximando de si mesmo. O que antes era confuso agora ficou claro. Não é sobre controlar, é sobre confiar. O Espírito anotou o momento em que você soltou o que estava te desgastando. E isso mudou tudo no mundo invisível. Há uma nobreza em suportar sem ser visto. E você conhece essa realidade por dentro. Quando o ambiente precisava de alguém que mantivesse a calma, foi você. Quando a estabilidade dependia de alguém que não revidasse, você escolheu o silêncio. E cada uma dessas decisões foi marcada no reino como fidelidade em ação. As guerras vencidas por dentro têm mais valor diante de Deus do que as vitórias celebradas em público. Por isso agora é tempo de colheita. Não como prêmio, mas como consequência. Talvez você nem se veja como alguém forte, mas o Espírito sabe o quanto você resistiu. Sabe quantas vezes você segurou o que outros deixariam cair. Sabe quantas noites você preferiu orar em silêncio em vez de responder com orgulho. Isso moldou uma resistência invisível, mas poderosa. E é essa estrutura que agora sustenta os novos ciclos que estão se abrindo diante de você. O céu se move por coerência, e a sua tem sido contínua, mesmo quando o mundo não reconheceu. Você deixou de buscar aceitação e passou a andar com propósito. E esse deslocamento interior te preparou para acessos maiores. Portas que não se abriam agora se movem porque a sua presença mudou. Você não é mais quem pede, você é quem carrega. Quem carrega a verdade não implora por espaço, é reconhecido naturalmente. Você vai notar, pessoas começarão a se alinhar com sua essência, não pela sua força, mas pela sua firmeza. Você não intimida, você estabelece. Se está fazendo sentido para você até aqui, digita nos comentários. Eu fui treinado em silêncio para o que está vindo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. A quietude não foi ausência de movimento, foi reposicionamento. Quando tudo ao redor exigia resposta imediata, você aprendeu a esperar. Quando a opinião alheia tentava te pressionar, você escolheu manter a direção do Espírito. Agora, a paz que você carrega é percebida à distância. Quem está em desordem, sente. Quem está com sede, se aproxima. Porque há um rio fluindo de você que não vem das emoções, vem do Espírito. E esse fluir não pode ser fabricado, só manifestado. Você não precisa mais de holofotes. O que você carrega não depende de palco, depende de presença. Você pode transformar ambientes com uma frase, com um gesto ou com um simples olhar. E isso é raro, porque não foi ensinado, foi vivido. Cada marca que ficou do processo te capacitou para ocupar esse espaço com sobriedade. Você se tornou confiável para o céu. E quando o céu confia, ele respalda. Não com elogios, mas com autoridade. E essa autoridade já está em operação. É possível que você esteja sendo reposicionado agora, sem fazer esforço. Convites surgem, conexões se revelam, caminhos se alinham. Não porque você forçou, mas porque você se tornou a chave. O que antes parecia trancado estava esperando pela versão sua que nasceu no processo. Agora, nada do que é seu precisará de insistência, porque tudo que o Espírito alinhou carrega a mesma frequência da sua essência, e o que combina com a sua verdade chega sem ruído. Você não está sendo levado para lugares maiores para ser exaltado. Está sendo posicionado para sustentar o que outros não conseguem. Porque você não se move pela emoção do momento, mas pela convicção construída. Isso muda tudo. O que antes desestabilizava agora apenas confirma quem você não é mais.
Sua constância não é um escudo, é uma luz. E ela começa a iluminar espaços que estavam na sombra, não para te destacar, mas para revelar o que precisa ser ajustado. Você é essa resposta. Não uma teoria, não uma expectativa, mas um ser moldado em profundidade, preparado para agir com verdade onde há disfarce. A sua vida agora se torna testemunho vivo, não apenas do que você venceu, mas do que você se recusou a ser, mesmo sob pressão. Isso tem mais peso do que qualquer conquista exterior, porque revela raiz, e tudo que tem raiz permanece. Nada será abalado onde você colocar os pés, porque o que está dentro de você já foi testado. Você está pronto para dizer sim a algo que antes te intimidava, porque agora você não busca mais segurança em garantias, mas em direção. E onde há direção do Espírito, há sustentação. A paz que você sente ao ouvir essas palavras não vem de mim, mas do reconhecimento da sua alma com a verdade que carrega. Você sabe que é real, porque você viveu cada etapa disso sem ter a quem explicar. E agora não precisa explicar. Você é o que o processo gerou. E isso basta. Se está se identificando, escreve aqui com sinceridade: a direção do Espírito é o meu caminho. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Você passou por fases onde tudo dentro gritava, mas por fora você permanecia em silêncio. Isso não foi covardia, foi domínio próprio. A capacidade de não reagir quando tudo ao redor pedia resposta imediata é uma força que poucos conhecem. O Espírito anotou cada uma dessas escolhas, porque são nelas que ele encontra os verdadeiros guardiões. Aqueles que preferem preservar a paz do ambiente a satisfazer a própria emoção. Isso é nobreza espiritual. Não há mais espaço para repetir padrões antigos. E você sente isso. Situações que antes te prendiam, agora não fazem mais sentido. Você não tem mais energia para o que te desconecta da sua essência. E isso é um sinal claro de maturidade. Você está entrando em uma fase em que a sua presença será seletiva, não por arrogância, mas por sabedoria. Você entendeu que nem todo lugar sustenta quem você se tornou. E não há culpa nisso. Há entendimento. Seus olhos foram treinados para ver o que não é dito. Seu espírito foi afinado para captar o que não é mostrado. Essa sensibilidade que você carrega não é emocional, é profética. E ela vai guiar decisões importantes nos próximos dias. Confie. Você não está sendo conduzido por ideias, mas por discernimento. E discernimento é um presente raro, reservado para quem soube permanecer, mesmo quando tudo pedia desistência. Você ficou, você resistiu, agora você é guiado. Nada do que você carrega é exagero. Tudo tem função, até sua profundidade emocional. Ela não é fraqueza, é ferramenta. Quando usada pelo Espírito, ela te permite sentir o que outros ignoram. E isso se transforma em direção, em compaixão, em sabedoria. Por isso, você será procurado por quem antes te ignorou, não como um retorno de ego, mas como confirmação de que sua verdade venceu o tempo. O que é verdadeiro nunca passa, apenas aguarda o momento certo para florescer. Você está florescendo, por dentro e por fora, em um ritmo que ninguém pode acelerar, mas também ninguém pode impedir, porque foi o Espírito que iniciou, e o que ele começa, ele sustenta. Não tente voltar ao que já passou, nem carregue mais o que não é seu. Agora, cada passo seu precisa ser intencional, porque sua jornada não é mais sobre sobrevivência, é sobre construção, e cada decisão sua constrói uma realidade nova. E ela começa agora, onde você está. Talvez você ainda sinta algumas áreas em desconstrução. Isso é normal, não é falha,
é finalização de ciclos antigos que não têm mais espaço na sua nova frequência. Não tente apressar esse processo, só continue andando com clareza. O Espírito ainda está guiando, ainda está ensinando, ainda está escrevendo. E você, mesmo sem perceber, já está vivendo o cumprimento de promessas que nem pediu em voz alta. Porque o que o Espírito anotou em silêncio, agora ele manifesta em honra. Você achou que estava invisível, quando na verdade estava sendo cuidadosamente escondido. Aquilo que você enfrentou sem aplausos não foi ignorado, foi preservado. O Espírito Santo estava presente em cada pequeno gesto de fidelidade. Quando você manteve a paz, mesmo sendo pressionado, ele anotou. Quando você escolheu honrar mesmo sendo desvalorizado, ele marcou. Não houve um momento sequer em que sua entrega passou despercebida aos céus. Você foi sendo lapidado, não para provar algo a alguém, mas para carregar algo que poucos conseguem sustentar: consistência. E isso é mais poderoso do que qualquer aparência. Sua estabilidade silenciosa começa a falar mais alto do que discursos inflamados. Agora, os ambientes vão te responder diferente. Não porque mudaram, mas porque você mudou. Sua energia não busca mais confirmação. Ela entrega a direção. Isso só acontece quando alguém passa pelo fogo e continua inteiro. As situações que você suportou te ensinaram a filtrar com precisão. Hoje, você discerne o que é essencial antes que a confusão comece. Você sente quando algo está desalinhado antes que se manifeste no natural. E isso é um presente que veio da dor, sim, mas uma dor que virou sabedoria. E essa sabedoria agora precisa ser usada com responsabilidade. O que você carrega não é leve por acaso. É leve porque foi purificado. O excesso ficou para trás. Agora só permanece o que é verdadeiro. Se você sente que essa palavra está vestindo sua história como uma luva, digita aqui: o processo me preparou com propósito. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. Você amadureceu tanto que já não precisa mais provar que está bem. Você está bem porque sabe que está onde deve estar. E isso é libertador. As pressões externas perderam o efeito. O que te governa agora é a paz de saber que você está em processo com Deus. Você não busca mais velocidade, você busca profundidade. E quem se aprofunda não se distrai fácil. Você não se envolve com tudo, porque sabe que nem tudo está conectado ao seu propósito. O silêncio que você viveu foi o lugar mais fértil da sua história. Porque ali você escutou coisas que nunca ouviria no ruído. Ali sua identidade foi curada, fortalecida, ajustada. E é por isso que hoje sua fala carrega tanto poder. Não porque você sabe mais, mas porque você sentiu mais. E quem sente com verdade, fala com verdade. E onde há verdade, há transformação. As palavras ditas com consciência são sementes que frutificam em corações sedentos por direção. Você não foi treinado apenas para suportar, mas para edificar. E agora é tempo de começar a erguer com sabedoria aquilo que outros não tiveram coragem de iniciar. Sua presença será chamada para estruturar o que está frágil, mas não por status, por confiança espiritual. Pessoas serão atraídas pela solidez do seu olhar, vão se sentir seguras ao seu lado, não porque você sabe tudo, mas porque transmite paz. E paz é o que falta em ambientes instáveis. O que o Espírito Santo escreveu sobre você é diferente do que disseram a seu respeito. A visão dele é limpa, precisa, livre de distorções. Por isso, não importa o que pensaram ou julgaram. A verdade que ele tem sobre sua identidade agora
começa a emergir. Você não precisa defender quem você é. Você só precisa viver com coerência. O que vem de Deus se manifesta com evidência, não com justificativa. E essa evidência já está tomando forma na sua vida. Aqueles que duvidaram não terão como negar, porque o fruto fala. Você não discutiu, você permaneceu, você não rebateu, você construiu. E quem constrói em silêncio alcança em paz. Filho, permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Chegou sua hora de assumir quem você se tornou. Comenta com fé. Eu sou quem o Espírito moldou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Você não é produto de circunstâncias, é resultado de decisões espirituais. E cada uma dessas decisões criou raízes. Agora você não balança com qualquer vento. O que te move é interno, não externo. E isso te dá uma vantagem imensurável. Enquanto outros reagem, você se posiciona. E esse posicionamento vai abrir portas que estavam bloqueadas para quem ainda vive à mercê das emoções. O mundo muda, mas sua base permanece, porque foi construída com consciência. As conexões certas estão sendo atraídas não pelo seu esforço, mas pela sua frequência. Pessoas alinhadas com sua missão começam a surgir. Portas que pareciam trancadas agora reconhecem a chave que você carrega. Não é coincidência, é coerência espiritual. Você está no ponto exato entre o que viveu e o que precisa viver. E o Espírito vai seguir guiando, como sempre fez, com firmeza, com silêncio, com amor, porque Ele sabe que você está pronto. A insegurança que restava está desaparecendo. Você não precisa mais se defender. O que o Espírito plantou em você agora começa a falar por si. E isso é libertador. Você não precisa controlar o tempo, nem o ritmo, só precisa continuar andando. Sua jornada não é sobre pressa, é sobre constância. E a constância já é sua aliada. Você aprendeu a seguir mesmo quando não sentia, e agora está sentindo porque seguiu. Essa é a lógica do reino, e você entendeu. A cada novo dia, você está mais consciente de quem é. E essa consciência elimina a dúvida. Ela não depende de elogios nem de sinais. Ela se sustenta no que já foi vivido. A presença que você carrega agora está clara até para quem não tem sensibilidade espiritual, porque você não precisa se impor. Você apenas se posiciona. E isso basta. O que é verdadeiro tem força própria, e sua verdade já está ocupando espaço, não como algo que precisa ser aceito, mas como algo que não pode mais ser ignorado.
Você chegou até aqui sem fazer barulho, mas agora o impacto da sua caminhada começa a ecoar. Não como explosão, mas como vibração. Um som que ressoa na consciência de quem está perto. Um chamado silencioso que desperta outros para o que é real. Você se tornou um farol sem precisar brilhar. Porque sua luz é firme, não intensa. Ela não cega. Ela direciona, e esse tipo de luz é o que o mundo mais precisa agora. Continue sendo isso. Continue permitindo que o Espírito se mova através de você. Você já percebeu como sua presença tem falado antes mesmo das palavras chegarem? Isso não acontece por acaso. Isso é fruto de um tipo de construção que o mundo não entende, mas o céu conhece muito bem. É a edificação silenciosa de alguém que foi moldado nos bastidores. Não foi você que se colocou nessa posição. Foi o Espírito que te posicionou ali. E cada passo seu carrega marcas do processo que ninguém viu, mas ele acompanhou de perto. Você não vive mais sob a pressão de ser aceito, porque já entendeu que existe um propósito mais alto do que a validação alheia. Sua maturidade espiritual alcançou um ponto em que você não precisa de explicações, só de direção. Isso é autoridade legítima. E quem anda com esse tipo de autoridade entende o valor do silêncio, o poder da presença e a profundidade da constância. O que você sustenta por dentro é muito mais forte do que qualquer resistência externa. O tempo da dúvida passou. O que começa agora é o tempo da consolidação. Tudo aquilo que parecia estar parado estava, na verdade, sendo preparado. E agora, sem fazer esforço, você vê portas se alinhando, pessoas te reconhecendo, conexões ganhando sentido. Você não está forçando nada. Você está apenas colhendo o que plantou com integridade. E essa colheita não é sobre bens, é sobre paz. Não é sobre aplausos, é sobre consciência. Isso é sinal de que o Espírito estava lá, anotando. Quando você optou por não responder com dureza, mesmo tendo razão, você escreveu no mundo espiritual um capítulo de domínio próprio. Quando decidiu permanecer fiel, mesmo sem ser compreendido, você ativou um nível de graça que não pode ser retirado. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada. O que parecia pequeno diante dos olhos humanos tem peso eterno nas mãos de Deus. E agora Ele está te posicionando para viver aquilo que já estava escrito antes de qualquer reconhecimento. Há uma nova atmosfera se formando ao seu redor. E você está percebendo isso. Situações que antes te consumiam, agora não te afetam. Ambientes que antes te drenavam agora, perdem a força diante da sua estabilidade. Isso é o sinal mais claro de que você venceu no lugar mais difícil de todos, dentro de si. E quando alguém vence por dentro, o que acontece por fora não define mais nada, porque a raiz foi aprofundada. E onde há raiz, há permanência. E onde há permanência, o céu se manifesta. Se esse texto está ecoando o que você sente, comenta agora. O Espírito está alinhando tudo ao redor da minha essência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Talvez as pessoas ao seu redor não consigam nomear o que mudou em você, mas elas sentem. Sentem quando você entra no ambiente. Sentem quando você fala com firmeza, sem gritar. Sentem quando você silencia, sem se omitir. Essa percepção vem da autoridade espiritual que se formou em você no tempo do anonimato. O que você construiu com lágrimas quietas, hoje se manifesta como maturidade que cura, ensina, transforma e reorganiza o caos em volta. Você não foi treinado para causar impacto emocional. Você foi preparado para gerar transformação real. E essa transformação acontece de dentro para fora, de forma orgânica, consistente, firme. Não é espetáculo, é presença.
O tipo de presença que só é possível quando alguém foi desfeito por dentro para ser refeito pelo Espírito. O que o mundo chama de perda, você viveu como lapidação. E a beleza da sua caminhada está justamente nisso. Nada te endureceu, tudo te refinou. A força que você carrega hoje não é agressiva, ela é serena. E essa serenidade incomoda quem vive pelo externo, mas atrai quem está sedento pelo verdadeiro. Porque no fundo, todo ser humano reconhece quando encontra a verdade. E você tem se tornado esse ponto de referência. Não por intenção, mas por essência. E isso é o que torna a sua caminhada tão singular. Você não tenta convencer, você apenas é. E o que é verdadeiro não precisa de esforço, ele apenas permanece. Você foi visto e foi aprovado, não pelo mundo, pelo Espírito. Ele não te escolheu pelas palavras que você sabe dizer. Ele te escolheu pela maneira como você reage ao que ninguém vê. É ali, naqueles segundos silenciosos entre sentir e escolher, que o reino se manifesta. E você tem feito essas escolhas com fidelidade, mesmo sem audiência, mesmo sem reconhecimento. E agora é exatamente isso que está te diferenciando em meio à multidão. Sua verdade está vibrando alto. Não é mais tempo de esconder o que foi construído. É tempo de assumir, com humildade, mas com convicção. Você não foi chamado para se moldar a sistemas. Foi separado para carregar ambientes. O que antes era uma busca por espaço, agora é presença que define o espaço. Isso é o que o Espírito faz quando encontra um coração pronto. Ele transforma esse coração em morada. E por onde você passar, esse mesmo Espírito vai se mover sem precisar ser anunciado. Ele vai ser sentido. Você está sendo reposicionado. E essa movimentação não depende de visibilidade, ela depende de sensibilidade. O céu já liberou. Agora sua parte é permanecer no fluxo da obediência. Não fuja, não se minimize, não se distraia tentando voltar para lugares que não combinam mais com quem você se tornou. O que o Espírito escreveu sobre você não cabe em lugares que tentam te reduzir. E agora é tempo de andar com inteireza, com firmeza, com coragem. A hora chegou. Escreve nos comentários se isso está te tocando. Eu não fui esquecido, fui estruturado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Toda vez que você se calou para preservar a paz, um registro foi feito no céu. Toda vez que você evitou uma resposta dura, mesmo sendo justo, algo se consolidou em sua estrutura. Isso se chama domínio. E onde há domínio, há autoridade. Agora, você carrega essa autoridade sem precisar exibi-la. Ela se revela no seu jeito de estar, no seu tom de voz, na forma como você caminha. Você não está tentando ser forte. Você já é, porque foi moldado na verdade. Você vai perceber que mesmo sem buscar destaque, sua presença será notada. Não por você, mas pelo que você carrega. Porque onde há presença real, há movimento. Não movimento emocional, mas espiritual. E o mundo espiritual responde à sua constância. Você andou por caminhos que poucos suportariam. E por isso, você carrega marcas que só o Espírito reconhece. Marcas que não te ferem mais. Agora, elas testificam. Elas falam de onde você veio e de quem te moldou. Você está sendo honrado, mas não da forma como o mundo honra. Está sendo honrado com paz, com direção, com discernimento, com portas que se abrem sem que você precise pedir. Com encontros que fazem sentido, com pessoas que chegam prontas, porque o Espírito honra quem permaneceu mesmo sem aplausos. E você permaneceu. A recompensa não é externa, ela é a presença. E a presença nunca mais vai sair de perto de você, porque agora
ela habita dentro. A cada nova manhã, sua sensibilidade está mais viva. Você ouve com mais profundidade, sente com mais leveza, responde com mais sabedoria. Isso é fruto de uma jornada vivida com entrega. Você não foi perfeito, mas foi sincero. E essa sinceridade é o que Deus mais valoriza. O que Ele constrói sobre um coração sincero jamais será abalado. E é por isso que você não teme mais o futuro, porque sua base está em uma rocha que não se move. E essa rocha é Cristo. Se você crê nisso com profundidade, escreve nos comentários: o Espírito me levantou no lugar onde fui quebrado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Você não está sendo preparado para momentos, está sendo formado para legado. O que você constrói hoje vai gerar frutos que atravessam gerações, porque o que nasce da presença é eterno. Você não está aqui só para viver experiências com Deus. Você está aqui para se tornar uma extensão da presença dele. Um ponto de equilíbrio num mundo de excessos. Uma voz de sobriedade num tempo de opiniões rasas. E isso exige coragem. Mas você já tem essa coragem. Tudo aquilo que parecia fora de lugar agora começa a se alinhar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. E quando alguém muda por dentro, tudo ao redor responde. O Espírito está reorganizando a sua realidade a partir da nova versão que nasceu em você. Pessoas, lugares, decisões, tudo está sendo filtrado. O que não combina mais com sua consciência elevada simplesmente não permanece. E você não precisa forçar, só continuar alinhado. Você tem um radar interno que ficou mais sensível. Agora você discerne não só o que é certo, mas o que é verdadeiro. E isso evita desgastes, ruídos, confusões, porque quem anda com o Espírito desenvolve essa sensibilidade. É como se a sua alma soubesse o que ainda não foi dito. E com isso, você começa a escolher com mais sabedoria, a se posicionar com mais firmeza e a se afastar com mais paz. Isso não é orgulho. É proteção, é maturidade. Você foi levado ao limite não para quebrar, mas para descobrir que existe um lugar em Deus onde nem o caos consegue entrar. E você encontrou esse lugar. Por isso agora, mesmo que a vida te chame para fora, seu coração permanece firme dentro. O mundo pode mudar, mas você permanece inteiro, porque você não é mais guiado por emoções, é guiado por direção. E quem anda por direção não se perde, mesmo quando não sabe exatamente onde vai chegar. Seu tempo não foi perdido, ele foi investido. E agora o retorno vem na forma mais inesperada: clareza. Aquilo que você esperava ver fora, agora se revela dentro. E essa revelação interior é o seu verdadeiro milagre. Porque quando a visão muda por dentro, tudo muda por fora. Você pode até estar nos mesmos lugares, mas agora com outra consciência. E essa nova consciência altera tudo. Ela muda sua energia, e sua energia muda sua rota. Você foi preparado para influenciar sem manipular, para guiar sem controlar, para curar sem dominar, porque sua autoridade não vem da performance, vem da presença, e isso é raro. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. A mensagem foi entregue, mas o teste do seu coração começa neste exato momento. Eu preciso provar a tua fé, assim como provei a de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra antes de fechar este vídeo? Pare tudo o que você está fazendo agora. Não ignore este toque que ecoa na sua alma e faz o seu peito queimar. Não saia daqui sem selar a sua aliança.
Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa e proteja a sua família contra todo ataque das trevas, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida ou avareza. Não hesite. O altar está pronto e o céu está observando a sua mão. O tempo de apenas ouvir acabou. Agora é o tempo de agir. Clique no link azul agora, plante a sua semente de fé e confirme de uma vez por todas a sua posição no meu reino. Eu sou o teu escudo, mas a tua semente é a chave. Clique no link azul e assuma o seu lugar agora.